Muito bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda parte, na verdade a terceira parte, né, sobre instrumentos cirúrgicos, na parte do intraoperatório. A gente vai ver hoje os instrumentos de síntese, né? Síntese, que é ali o ato de fazer a sutura, né, fechar os planos, tá bom? Então, dentre esses instrumentos de síntese, a gente tem o porta-agulha, né? Existem os mais variados tipos de porta-agulhas, tá? Existe o régua e Mateo, que são os mais utilizados. Geralmente são feitos aí de aço resistente, flexível também, ok? Bem, o régua, ele é um princípio de alavanca de fase prensora, com concavidade no centro, uma superfície estriada ou quadriculada em baixo relevo. E a gente pode ter também outras, né, como a de Vidia, que é feita de tungstênio e cabo dourado, né? São tesouras, são na verdade porta-agulhas bem caros, tá? Pode chegar até 10 mil reais essas de tungstênio, tá bom? É mais resistente que o aço, não tem perigo de enferrujar e tem uma boa utilização. Então a gente vê aqui os porta-agulhas de régua, né? Ele é mais longo, a haste dele, e ele adentra com maior facilidade dentro das cavidades, principalmente cavidade abdominal e torácica. Esse é um porta-agulha de Mateo, ele é mais delicado, geralmente para fazer mais cirurgias plásticas, tá bom? Ele possui uma espécie de uma haste flexível no centro que faz uma espécie de mola, tá bom? Então não precisa estar travando igual os outros, né? Tem as cremalheiras, e já o de Mateo, ele não tem as cremalheiras, tá bom? Ele não trava. A gente vê outro aqui, que é o Castroviejo. Ele é bem delicado também, para cirurgias plásticas, né? É bastante utilizado aí, principalmente no que se refere a pálpebras. Então, o manuseio de um porta-agulha, né? Um porta-agulha simples, normal, tem esse formato aí, a mesma configuração, o mesmo modo de manusear o porta-agulha também é o mesmo que manuseia a pinça, tá bom? A parte bem interessante quanto ao manuseio é o fato da girada, ou seja, o fato de girar o porta-agulha. Porque quando a gente faz o giro, a gente tem que fazer o giro enfiando a agulha no tecido. Então a gente tem que ter um bom giro. E o dedo ali, vocês observam na imagem, o polegar, ele não está transpassando o arco do porta-agulha, certo? Ele está por fora. Por que isso? Porque na hora de fazer o giro, eu tenho que tirar rapidamente o dedo de dentro do arco, colocar na lateral da haste, e assim eu consegui fazer um giro com naturalidade, tá bom? E se meu dedo estiver dentro, o que acontece? A gente vai fazer o ponto e passa a agulha, né? Imagina que eu estou transpassando a agulha ali na pele. Quando eu tentar voltar, tirar o dedo, eu não vou conseguir, vou acabar tirando a agulha novamente. Eu vou estar furando e furando o paciente, né? Então, quando é algo muito delicado, não pode ter furos, senão vai ficar cicatriz, mais cicatriz, tá bom? Então, a posição também correta de verificar aí o de Mateo, né? A utilização do porta-agulha de Mateo, essa é a forma correta de utilizar. Ele é bem delicado, né? No caso, a gente vai fazer bastante pressão aí com a palma da mão. A entrega, né, que eu falei para vocês, como é que é feita a entrega? Olha só. Aqui a mão do lado esquerdo está passando o porta-agulha para a pessoa, né, o cirurgião, aqui do lado direito. Essa é a maneira correta de entregar, tá bom? Sempre com o cabo. Sempre com o cabo. E no caso a agulha ali sempre voltado para cima. Porque aí não tem perigo de nenhum dos dois se machucarem, tá bom? E dificilmente, na verdade, mais comumente acontecer o seguinte: o cirurgião ou quem está fazendo uma operação, ele não olha, ele só pede: eu quero uma pinça. Ele estica a mão, estica o braço, abre as mãos
e recebe. O ponto de recebimento, ele é percebido no momento que o outro, né, o enfermeiro, o técnico, passa a ferramenta ali para a mão do cirurgião. É feito como uma espécie de batida, como se estivesse batendo palma, né? Então, está transpassando um objeto para outro lado. Agora, os instrumentos de pressão. Os instrumentos de pressão ele tem função principalmente aí de prender as vísceras, manipular os tecidos, né? Principalmente pinças elásticas, instrumentos como cremalheiras e anéis. Bem, as pinças elásticas, né, têm tamanhos variáveis, formatos variáveis. Tudo depende da utilização, né? Onde eu vou utilizar, em que momento eu vou utilizar. Então, posso pedir uma reta, posso pedir uma curva, posso pedir essa terceira aqui, né, que ela é chamada de baioneta. Então, cada uma tem uma utilização, certo? Cada uma tem uma utilização. Não é que eu vou fazer essa aqui porque eu acho bonita. Não. Tudo é feito para ser funcional, ok? Todas são feitas para ser funcionais. Claro, vai variar o tamanho. Tem pinças grandes nesse mesmo formato, tem pinças pequenininhas nesse mesmo formato. Quanto mais delicado for, menor é a pinça, com mais delicadeza eu vou trabalhar. Claro, quanto maior, significa que eu tenho que utilizar em uma profundidade, geralmente cavidade torácica, cavidade abdominal, eu preciso ter uma ferramenta mais longa. Então, minhas tesouras vão ser mais longas, as minhas pinças vão ser mais longas, tá bom? Todos os meus instrumentos vão ser mais longos. E aqui, umas pequenas, por exemplo, essa primeira aqui com cabo dourado é a pinça mais utilizada por cirurgiões plásticos. Ela é perfeita, ela é bem delicada, é suave, comporta muito bem na mão. Então ela é muito bem utilizada nas cirurgias plásticas, tá bom? E as outras têm função? Também tem as suas funções. Todas têm as funções. E aqui as pinças elásticas, né? Essa é chamada dente de rato, ou dente de raton. Por quê? Porque se a gente observar ali na ponta da haste, a gente observa como uma espécie de dente. E para que serve isso? Serve para fazer tração. Eu posso pressionar essa pinça, além dela fazer pressão, eu posso segurar o tecido e puxar o tecido, ele não vai deslizar da minha pinça, tá bom? Isso é chamado as pinças elásticas, no caso dentada, né, com dente. E o manejo como é que é? Como se tivesse, como é que eu manuseio, na verdade, né? É feito como se estivesse segurando um lápis, uma caneta. Posso utilizar a parte inversa? Posso. Quando a gente utiliza a parte inversa, a gente chama isso aí de dixeção Roma, tá? Eu posso utilizar o dedo? Posso, mas posso utilizar a ponta, o cabo, né, da minha pinça? Posso. Posso utilizar a tesoura? Posso, não tem nenhum problema, tá? Entrega e recebimento da mesma forma, tá bom? Pinças com anéis e cremalheiras, né? Tem as Babcock, a Forrester, a Sharon, Alice, Colin e Duval. Vamos ver elas. Cada uma tem uma função. As Baby Cook oferece menor lesão tissular, né? As Forrester ou Sharon é mais utilizado para fazer antissépsia. Alice, geralmente para a gente manusear vísceras e aponeurose. Já vocês vão entender o porquê. A Collis é bem menos utilizada e a Duval para a vesícula biliar. Todas têm uma função. Essa é a Babcock, né? A gente utiliza aí ela quando a gente quer fazer, tracionar, por exemplo, tem um nervo, tem uma veia, e dentro desse espaço que vocês observam aqui da pinça, esse espaço que tem dentro da pinça, simplesmente eu posso agarrar, tá bom? Puxar o meu nervo sem lesionar o nervo. Então, por isso que existe esse espaço. Eu não vou pressionar o nervo, eu não vou pinçar o nervo, eu vou pinçar por... O nervo, na verdade, vai ficar aqui dentro, tá bom? A minha pinça vai ficar por fora. Então, eu posso puxar e não vai ter nenhum problema. Ok? Posso puxar uma artéria, uma veia, não tem nenhum problema. A Forrester, né?
A Forester geralmente a gente utiliza bastante com gases para fazer limpeza, tá? A gente utiliza gases aqui. Eu quero tirar líquido dentro da cavidade abdominal. Então ela é longa, né? Comprida, aqui haste. Quando eu utilizo aqui esses dentados dela aqui, esses dentes, ele segura a minha gases, né? Segura o objeto, e eu posso colocar dentro do paciente e puxar novamente sem risco dela deslizar, tá bom? A gases, claro, tem a dentada e tem a lisa também, ok? Cada um tem uma finalidade. Essa aqui, a lisa, geralmente é utilizada mais em procedimentos ginecológicos, tá bom? Mas é bem pouco utilizada, tá bom? Olha o formato de um arco, tá bom? A Forester. A Sharon, bastante utilizado também nos procedimentos ginecológicos, tá bom? Por quê? Nesse espaço aqui que a gente vê reto, né, e ela desce, para que serve isso? Porque a mão do operador vai estar mais abaixo e o campo de visão aqui da pinça, ela vai estar livre. Então por isso que ela é bastante utilizada em procedimentos ginecológicos, tá bom? Essa é a pinça Alice, né? Geralmente a gente chama ela da pinça do capeta, brincadeiras à parte, mas por quê? Porque ela morde e não solta mais, tá bom? Essa é a pinça Alice. Essa aqui a gente utiliza para aponeurose, ou seja, material duro. Eu posso pinçar ela, puxar, o material não vai rasgar, o meu tecido não vai rasgar. Eu posso tracionar, colocar bastante pressão e não ter nenhum problema, ok? Ela não vai deslizar. Essa é a Collins, tá bom? Bastante também utilizada em procedimentos ginecológicos, tá bom? Essa é a Duval, diferentemente da Babcock, né? Ela é triangular aqui. O manejo e o procedimento de entrega e recebimento é a mesma forma das pinças, tá bom? E os afastadores, vamos ver os afastadores aqui, são afastadores autoestáticos, dinâmicos, tá? Afastadores autoestáticos, a gente tem o Balfour, o Gosset, o Finotier e o Weitlane. Bem, esses aqui são afastadores. Para que servem os afastadores? Geralmente a gente vai utilizar em cavidade abdominal e cavidade torácica, certo? Então a gente utiliza eles para afastar o tecido. Imagina segurar a costela do paciente, precisar de um cirurgião de um lado, outro cirurgião do outro, ou colocar um auxiliar de um lado, do outro para segurar a costela. Imagina 4, 5 horas de cirurgia segurando a costela? Não. Vamos fazer um afastador, e um afastador ele vai fazer todo esse procedimento, tá bom? Nesse caso aqui é para cirurgia abdominal, e essa outra peça aqui vai na sínfise do pubis e acaba puxando aqui, protegendo a bexiga, tá bom? Esse, da mesma forma, é igual ao outro, olha só. É igualzinho, tá? Mudou alguma coisa? Mudou, somente como é feita a estrutura, mas a função é a mesma, tá bom? Esse de Finotier é muito utilizado em cirurgias torácicas, tá bom? Olha só como é que ele tem um serrote aqui, tá? Uma cremalheira. Essa cremalheira aqui serve para literalmente impedir que volte com a pressão da caixa torácica, que é da costela, né? Vai a costela de um lado, costela do outro. Eu posso acessar o coração, posso acessar o pulmão sem nenhum problema, tá? Esse também é outro afastador. Esse para cirurgias pequenas, tá? Cirurgias pequenas de vesícula, a gente utiliza esse instrumento aqui. Vamos ver as outras dinâmicos aqui também. Esse é a válvula de Donier, tá? Ele é um afastador também. Ele é bem estreito na ponta, tá? No caso a gente pode utilizar ele para fazer tração. Esse é outro afastador. Ele é muito utilizado para suprapúbica. Posso utilizar em outros locais? Pode. Dependendo da necessidade a gente utiliza também, tá? Mas ele é mais largo aqui porque justamente ele foi feito, projetado para proteger a bexiga, tá? A bexiga ela é um órgão muito sensível e pode estourar com facilidade, tá?
Esses são outros afastadores, igualmente, tá? De Denver. Então, cada um tem sua necessidade. Quem vai solicitar isso é o cirurgião, tá bom? Esse aqui é o mais utilizado, tá? Que é o Farabeuf. O Farabeuf é muito utilizado. Geralmente a gente utiliza 4, 5, 6 Farabeufs em uma cirurgia, tá bom? E temos as espátulas também. As espátulas é interessante porque a gente pode dobrar ela da forma que a gente quiser. Elas são, tem elas também maleáveis, tá? Então, outras pinças, né, que a gente pode ver também são as pinças de fixação de campo cirúrgico. Qual é a função delas? Simplesmente fixar o campo cirúrgico. O que é o campo cirúrgico? O campo cirúrgico é todos aqueles tecidos, aqueles panos, né, que a gente cobre o paciente. E o que é interessante? Vai um pano por cima do outro, por cima do outro, por cima do outro. Geralmente a gente utiliza aí minimamente 5 ou 6 panos daqueles, tá? E a gente chama aquilo de campo cirúrgico. Então, como é que prende aquilo lá? Tem prendedor especial igual prender roupa? Não, a gente utiliza essas pinças aqui. E essa pinça aqui, se vocês observam, todas elas são pontiagudas na ponta. Por quê? Porque ela tem que furar o tecido, tá? Então, tem a Backhaus, a de Jones e a de Doyle. Mais utilizada, Backhaus. Ou Backhaus, como queiram falar. Muito bem. Outras, né, de clamps para coprostase. Olha o tamanho da pinça, né, da lâmina dela. Qual é a função dela? Eu preciso pegar o intestino. O intestino é grande, é grosso, é maior, né? Então, essa pinça grandona aqui, ela consegue pinçar, literalmente, o meu colo, o meu reto, tá bom? Na hora que estiver fazendo uma cirurgia. Então, são instrumentos de contenção, certo? Então, olha só aqui, um intestino, né? E eu quero fazer um pinçamento aqui. Eu não quero que passe mais material fecal dessa posição para outra. O que eu faço? Eu vou e bloqueio aqui. Então, todo o alimento está passando por aqui, ele não segue o seu percurso mais, tá bom? Clamps, né? Olha só, como a gente pode observar, a gente utiliza as mais variadas técnicas, né? A gente segura aqui, levanta as vísceras, e quando a gente quer fazer um bloqueio, a gente utiliza os clamps de coprostase. Agora vamos para a parte mais interessante, que é a parte da organização. Como eu falei para vocês, cada um desses instrumentos, eles têm uma utilização específica, um momento específico que eu vou utilizar, um tempo cirúrgico específico que eu vou utilizar. Por exemplo, o bisturi, qual tempo cirúrgico eu vou utilizar? Eu vou utilizar ele no primeiro tempo, que é a exeres, né? O fato de abrir o paciente por planos. Depois disso, eu vou estar utilizando todo momento o bisturi? Não, eu vou utilizar o bisturi durante uns 2 segundos e depois eu não vou utilizar mais, certo? Ele já fez a função dele e ele tem um lugarzinho reservado na mesa cirúrgica, tá bom? Essa mesa cirúrgica, geralmente utiliza uma mesa que se chama mesa de Mayo. Ela parece uma meia-lua, tá bom? Mas como vocês podem observar, a minha mesa cirúrgica eu tenho que organizar ela, tá bom? Eu tenho que organizar a minha mesa cirúrgica. Não é simplesmente, vou botar essas pinças aqui porque eu acho legalzinho. Não. Então, por exemplo, quais são os materiais de diéreses, né? De diérese, são os que são para cortar. Então, eu tenho um bisturi, eu tenho aqui um medicine ball, o reto, tá bom? São materiais de corte. Depois vem as pinças, material de síntese, né? De fazer a costura, de hemostasia, tá bom? Aqui separado, bem organizado, os afastadores e os campos, né? Fazer assepsia e antissepsia. Então, toda a minha mesa está bem organizada e na hora que vocês forem organizar a mesa de vocês, tem que organizar de acordo a utilização de cada um, tá bom? O bisturi não vai ficar aqui, a tesoura vai ficar ali, a pinça que eu quero vai ficar aqui, não. Tem que simplesmente organizar todos, tá bom? Todos têm que estar muito bem organizados. Muito bem, então essa foi a nossa aula de hoje.
São bastante instrumentos, tá? A gente não falou, inclusive, ainda dos instrumentos especiais, porque são muitos, né? Por exemplo, uma furadeira, o tamanho da broca, os tipos de broca, as furadeiras que a gente utiliza, né? Os arpões para a gente fazer as cirurgias, né, de crânio, por exemplo, as cirurgias ginecológicas, as cirurgias de tórax, né, as que são mais utilizadas, são muitas ferramentas. Então, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? São essas ferramentas, as funções de cada uma e também o manuseio de cada uma delas, tá bom? O mais interessante é a gente saber ali organizar a mesa, separar para que serve cada uma das pinças, para que serve cada uma das tesouras, né? Dos afastadores, e a gente começar a reconhecer esses elementos, tá bom? Então seria algo muito interessante e de grande valia vocês pesquisarem no YouTube as principais diferenças entre um instrumento e outro. Tem muitos vídeos para vocês verem, tá? A gente não consegue aprender de um único momento, mas aproveitem ao máximo para estudar esse tema, ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje e também já finalizando mais uma semana nesse módulo, né? É um módulo bastante interessante e eu vejo vocês na nossa próxima aula, na próxima semana.